Fala galerinha, tudo bom com vocês? Meu nome é professor Carlos Sena, da disciplina de Educação Física aqui da plataforma Gonçalves Dias. Na aula de hoje a gente vai estar falando um pouco sobre dança de rua, uma atividade que faz parte das atividades curriculares complementares, tá? em incentivo aí do governo do estado do Maranhão, tá bom? Então vamos lá para o nosso início de aula aí. Dança de rua. Para a gente falar da dança de rua, a gente tem que falar da cultura hip hop, a qual ela está inserida e cresceu e se desenvolveu juntos ali, né? E o hip hop ele nasceu lá nos Estados Unidos, por volta de 1930, nos guetos de Nova York. Os guetos, eles são como se fossem as nossas favelas. Então, nesses locais, chegaram muitos imigrantes africanos, vindo principalmente da Jamaica, e imigrantes latinos. E foram, né, em busca de condições melhores para viver. Porém, não foi isso que eles encontraram por lá, porque essa região ela era desamparada, ela não recebia auxílio do governo. Então, era um berço para a criminalidade. E nesse período aí teve uma crise nos Estados Unidos muito grande, onde vários desses imigrantes que já tinham seu emprego, eles acabaram perdendo, porque devido a essa crise, vários das fábricas, dos comércios, eles se fecharam nos Estados Unidos e os menos favorecidos eram que mais sofriam e os que mais sofreram com essa crise. Com isso, o índice de desemprego, tá, nesses guetos era muito grande. E quem era o público? A maioria deles negros. Nessa época, muito racismo, né? Então essas pessoas sofriam demais. Mas lembre que eles vinham de um lugar bastante rico, né, culturalmente, que é a África, em específico a Jamaica. Então, esses indivíduos que viviam ali nesses guetos de Nova York, eles tinham que procurar alguma forma de sobreviver. Então, muitos deles eram artistas, músicos, bailarinos. Então, eles acabavam que fazendo a sua arte para poder ganhar um pouco de trocado, para poder sobreviver, eles faziam na rua, que era o único espaço que tinha disponível. Então, foi em meio a esse caos, a esse descaso público, a esse racismo, que nasce o hip hop, como uma forma de dar voz a esses indivíduos, como uma forma de externalizar a revolta deles socialmente, tá? E aí, dentro disso, vão ter algumas vertentes que vão ser extremamente importantes para o surgimento dessa cultura, tá bom? Por exemplo, algumas das suas características. O hip hop ele é basicamente formado vindo de 3 vertentes, tá? Vai ter a música cantada, que vai ser representada pelo rap, vai ter a arte representada pelo grafite e vai ter a dança representada pela nossa dança de rua, que é o tema de hoje, também chamado de break dance. Então a gente vai falando um pouco desse contexto histórico ao longo dessa aula. A música cantada dentro do hip hop recebe o nome de rap, que significa ritmo e poesia. E como que surgiu? Então, dentro desses imigrantes que foram para os guetos de Nova York em busca de melhoria, tinham lá alguns DJs, né? Aqueles indivíduos que manuseavam os discos, tocando música nas festas. E essas festas lá no gueto eram feitas na rua mesmo. Os bailes eram feitos nas ruas. E aí, esses DJs, entre ele Afrika Bambaataa, que é um dos precursores do hip hop, eles eram totalmente contra a violência que tomava de conta daquele local. Porque, veja, sem segurança, sem educação, o governo ausente, a criminalidade tomou de conta. Então, era bem frequente ter brigas de gangues, ter essas brigas para ter controle de território. Então, esses DJs, eles
foram bem ativos nessa situação, tá? Porque eles eram totalmente contra essa violência e buscavam usar essa cultura que estava nascendo para tentar transformar essa sociedade. E aí, esses DJs, eles já vinham ali da Jamaica com algumas experiências, né, que foram fazendo esse movimento crescer. E uma delas foi a aderência do MC. Como os aparelhos de mixagem eles foram se modernizando, praticamente não conseguia colocar as músicas, fazer a locução da festa, foi ficando muito atarefado para eles. Então, nasceu ali a presença do MC, que é o mestre de cerimônia. Esse indivíduo, ele, ao som da música que era passada, ele começava a versar, a discursar. Esses discursos sempre eram voltados à revolta deles, né? As palavras contra o ódio, contra o crime, contra a repressão, contra aquilo tudo que aquele povo sofria. Então, o rap ele nasce daí. Esses MCs, em junção com os DJs, tentando dar voz àquele povo oprimido. Então, as músicas sempre tinham essa linha. Inclusive, esse África Bambata era uma das coisas mais importantes que ele trouxe, foi isso, o conhecimento. Porque as músicas, elas tinham que ter letra, elas tinham que ter melodia, elas tinham que ter conteúdo. Não era só chegar lá, o cara pegava o microfone e tinha que sair cantando qualquer coisa. Não, tinha que ter um conteúdo por trás daquilo. E às vezes, quando não eram os MCs, eram os próprios dançarinos que faziam lá os versos, que faziam os confrontos, né, na época muito comum, entre outras gangues. Então assim nasce o rap, tá, dentro desse movimento hip hop, tendo como figuras expressivas o DJ e os MCs, certo? Depois esses indivíduos passaram a ser chamados de rappers, né? Fez essa junção, aquele cara que cantava, ele era o rapper. Isso aí posteriormente, mas a essência desse movimento, ela foi basicamente dessa forma. Um outro componente, tá, muito importante é a arte através do grafite. Então veja, esse povo que era oprimido, vivia lá no gueto, sem estudo, sem o governo estar presente, buscavam sempre externalizar, tá, as suas revoltas, através da música, através da dança e através da arte. Então os grafites, no início, eram apenas palavras de efeito que eles colocavam no muro, nos prédios, principalmente nos trens. Depois que esse movimento hip hop começou, e ele começou a ser conceituado, ele começou a ter um embasamento, uma busca, uma luta, a arte ela começou a mudar também. Ela começou a ser mais chamativa, ter mais cor, tá? Para poder fazer com que a mensagem ela fosse mais tocante naqueles que as viam. Então, o grafite, ele, nesse momento, ele ganhou uma forma que até hoje é utilizado. Aquele padrão colorido, né? Onde eles faziam, deixavam lá suas mensagens e essas mensagens ficavam nos muros, nos prédios e principalmente no metrô, né? Tendo em vista que esse metrô rodava toda a cidade. Então essas mensagens ela passava por toda a cidade. E no início desse movimento não era assim. O grafite ele era utilizado apenas como marcação de território. Era apenas uma gangue, que era muito comum nessa época, né? As gangues, era apenas forma dessas gangues marcarem território. Então elas iam lá no muro X, pintava para marcar que aquele território era dela, a outra gangue ia lá e depois isso foi mudando. Isso passou de marcar território para uma arte propriamente dita, onde todos tinham um só objetivo, que era levar essa mensagem através da voz cantada, no rap, através do grafite, tá certo? E até hoje, essa vertente do grafite, ela é presente dentro do movimento hip hop. Um outro elemento tão importante quanto
é a nossa dança de rua, ou o break dance. Tá? O break dance ele representa a dança dentro do hip hop. E segundo a lenda, como é que surgiu? Esses DJs intervindo dentro daquela sociedade, querendo diminuir o índice de criminalidade, marginalização, já tendo essas gangues, já tendo esses confrontos por território, esses DJs, eles inibiam totalmente dentro da festa essas brigas, mas elas ocorriam. Então, uma forma de resolver esse problema daquela localidade foi propor que essas gangues se enfrentassem através da dança. Então, aquele cara que mais dançava naquela gangue enfrentava aquele que mais dançava naquela outra gangue. E aí o DJ colocava uma música, tinha o MC fazendo os versos e o confronto entre aqueles dois dançarinos. Essa dança ela era improvisada, né? E até na dança eles buscavam um conteúdo, uma representatividade. Até na dança ela tinha que ter uma mensagem por trás. Então é muito comum um passe que faz uma alusão, uma lembrança a aleijados, né, a pessoas que eram feridas na guerra do Vietnã, que na época estava tendo, e vários dos soldados que iam eram negros. Então eles faziam um protesto em relação a isso. Dentro disso eles faziam um passe que lembrava, né, uma pessoa ferida na guerra. Um outro passe bem comum é aquele que eles põem as costas no chão e ficam girando a perna. Esse movimento ele faz uma alusão aos helicópteros, que são muito utilizados no exército americano para as batalhas. Então vejam que a dança também não era só dançar por dançar, ela tinha uma mensagem inserida, uma mensagem contextualizada, e um grande responsável por isso foi o DJ chamado Afrika Bambaataa. Ele foi um dos precursores que tinham essa visão de que aquilo não podia ser só uma dança, não podia ser só uma música, ela tinha que ter uma mensagem, seria a forma deles externalizarem a revolta deles para a sociedade, para eles terem voz diante da sociedade. E deu certo. E o hip hop se tornou uma das culturas mais evidentes mundialmente, certo? Baseado nesses três elementos. O rap, representado pela música cantada, através da figura do DJ, do MC, a arte através do grafite, tá? Que no início a gente podia dizer que era só pinchações, marcação de território, e depois se tornou uma coisa bem evoluída e própria, identitária daquela cultura, e depois a dança, o break dance, onde os grupos duelavam, né? Duelavam durante as festas e tinham lá os júris que iam escolher aqueles que fizeram a melhor apresentação. Então essas três vertentes foram ali o pilar para criação e estruturação da cultura do hip hop. E aí, no Brasil, certo? Não foi diferente. Essa cultura chegou por volta dos anos 80, principalmente ficando ali sediada na cidade de São Paulo, sempre com a mesma proposta. Aqui com uma sociedade um pouco mais miscigenada, mas com uma predominância de negros também, excluídos, favelados, que queriam ter voz na sociedade e utilizavam dessa cultura hip hop que vinha chegando dos Estados Unidos para dar voz, para expor a sua realidade, para expor a sua revolta com o governo e com o abandono que era muito grande. E um desses expoentes é até esse rapaz que está aqui, tá? Na figura, nordestino, Nelson Triunfo o nome dele. Então veja que legal, o nordestino foi um dos expoentes do hip hop. Então Nelson Triunfo, ele era muito influenciado por essa música, a música dos Estados Unidos principalmente,
E aí ele começou a dançar, às vezes sem nem saber da cultura. Depois ele veio ter o conhecimento do que era, de que aquilo que ele fazia, o breakdance, vinha do hip hop. Então ele foi um grande expoente dessa cultura no Brasil, onde eles se encontravam nos metrôs de São Paulo, principalmente no metrô de São Bento, se tornou uma referência para o encontro do hip hop aqui no Brasil. Tá? Posteriormente, foi aumentando, né, o engajamento aí dessa cultura e nasceram vários grupos, alguns cantores de nome, a gente pode citar Gabriel Pensador, também um grupo muito famoso, os Racionais, tá, que quem conhece e lembra aí das suas músicas sempre tem esse tom de protesto, tá, falando dos oprimidos contra os opressores e nunca perdeu a essência. Então, a dança de rua inserida dentro dessa cultura hip hop, juntamente com mais duas vertentes, sempre tiveram um ponto a chegar, um ponto a defender e creio eu que eles alcançaram o objetivo, certo? Então, vamos resolver alguns exercícios para melhorar nosso entendimento aí sobre esse assunto. Questão número 1. A cultura hip hop, ela teve sua origem, letra A, nos guetos de Los Angeles, Estados Unidos, letra B, nos guetos de Nova York, Estados Unidos, letra C, nos guetos da Flórida, Estados Unidos, letra D, nos guetos da Jamaica, na África, letra E, nenhuma das alternativas. Então, a gente recordar, as origens do hip hop foram lá em Nova York. Então, letra B é a resposta correta. Justamente com os imigrantes latinos e jamaicanos que chegaram naquela época em busca de melhorias, tá? Em busca de uma nova vida, de melhores condições, porém, não foi isso que eles encontraram, certo? Mas lá, em meio todo aquele caos, foi onde nasceu essa cultura do hip hop. Segunda questão, estas abrangem as práticas corporais que surgiram a partir de ambientes periféricos, ou seja, em periferias de bairros, cidades, em conflitos de ideias e choque cultural de grupos, a partir de lutas e protestos. Essa afirmação diz respeito a, letra A, danças circulares, letra B, danças de salão, letra C, danças de rua, letra D, danças folclóricas, letra E, nenhuma das alternativas. Então, a resposta correta, tá? Danças de ruas ou danças urbanas também é chamado o assunto da nossa aula de hoje, que nasceu em ambientes periféricos, tanto em Nova York quanto aqui no Brasil, tá? Buscando dar voz àqueles indivíduos marginalizados que estavam aí à beira da sociedade, sem recurso, sem presença do Estado. Terceira questão, o hip hop agrega tribos que se expressam por meio de um movimento sociocultural e artístico. Com que propósito nasceu o movimento hip hop? Letra A, para realizar uma disputa para quem cria os passos mais difíceis, para promover e festejar esse estilo de vida e de dançar. Letra C, para criticar as injustiças e opressões sofridas pelos pobres e marginalizados. Letra D, para desenvolver a arte do grafite nas paredes da cidade. Letra E, nenhuma das alternativas. Então, o hip hop ele nasce para criticar as injustiças e opressões sofridas pelos pobres e marginalizados que viviam lá no gueto, que viviam nas favelas de São Paulo, tá? Uma forma de dar voz a esses indivíduos excluídos. Quarta questão, a cultura hip hop em sua origem era caracterizada por 3 expressões. Quais eram elas? Letra A, artística. Letra B, música, b-boying e dança. Letra C, música, plástica e disc jockey. Letra D, música, plástica e dança. Letra E, música, disc jockey e dança.
Então a resposta correta, letra D. O hip hop, ele se caracteriza por 3 expressões: a música através do rap, a plástica através do grafite e a dança através do break dance, onde dentro dessa modalidade tinham os b-boys e as b-girls, que eram os dançarinos do hip hop, certo? Então a gente finaliza a aula. Não esqueçam de acessar o plano de estudo para mais informações e até a próxima.